Eu sou a Cláudia Bus e esse é o Foca na Causa. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do paciente oncológico. Muitas pessoas passam por esse processo sem saber quais são os seus direitos. E para isso, o Foca na Causa hoje trouxe o especialista em família e sucessões, Dr. José Renato Bus, ele que é advogado e também é meu filho. E passamos por esse processo do diagnóstico do câncer com entes queridos da nossa família. Seja muito bem-vindo, meu filho e doutor José Renato, aqui no Foca na Causa. Boa noite, mãe. Tudo bem? Tudo bem. Então, José Renato, nós sabemos, porque passamos por isso dentro da nossa família mesmo, das dificuldades burocráticas que existem e também das dificuldades que existem em todos os setores quando se fala em direitos, porque o direito ele é importante que a gente saiba, mas ele também é importante que a gente saiba e saiba quais são os caminhos que nós temos para conseguir, de fato, adquiri-los, não é? Uhum. Então eu gostaria que você começasse falando para nós sobre quais são os direitos que um paciente oncológico tem. Assim, os primeiros direitos que ele tem, ele recebeu o diagnóstico. Uhum. Acho que a primeira questão, o mais importante, assim, é o paciente entender que a partir do diagnóstico ele precisa procurar a assistência jurídica, né? Ele precisa procurar um auxílio jurídico, ainda que seja perante a advocacia dativa, né, de Santa Catarina, do Paraná, ou de qualquer outro estado que ele esteja, ou defensoria pública, ou, né, algum advogado que faça algum pro bono. E desses primeiros direitos, assim, vamos colocar a questão do tratamento via SUS, né? Primeiro direito que é importante dele saber é que, a partir do diagnóstico, o SUS tem o prazo máximo de 60 dias para iniciar esse tratamento com esse paciente oncológico, né? Essa pessoa vai ter direito ao auxílio doença também ali, né? Por um período já pré-determinado, assim, ela vai ter que reconfirmar se a doença ainda persiste para eventualmente depois conseguir uma aposentadoria por invalidez, né? Enfim, se for perante os planos de saúde, a pessoa também tem direito, a partir da negativa, de requerer em juízo que esse medicamento seja liberado. O plano não pode se negar a esses tratamentos, considerando que tudo que tiver recomendação do CONITEC ou tiver comprovação científica a partir de estudos e o médico recomendar aquele tratamento, não é o plano de saúde que vai dizer se você pode ou não utilizar aquele medicamento para tratamento, né? E nós sabemos que informação é poder, né? Então, nesse processo existe um prazo determinado para quando a pessoa recebe o diagnóstico, existe um prazo para que ela comece o tratamento? Perante o SUS, sim. É o prazo máximo de 60 dias, como eu tinha dito ali na última questão, né? E perante o plano de saúde não tem um prazo máximo necessariamente ali. Isso vai muito do plano, dessas definições contratuais que você tem com o plano. Óbvio que também não pode ser um prazo muito acentuado, assim. Mas a partir do diagnóstico com o SUS são 60 dias para iniciar o tratamento, né? E com o plano de saúde, a partir do diagnóstico que você, né, teve o diagnóstico da neoplasia, você vai levar isso até o plano de saúde e falar assim, ó, o médico já determinou que eu preciso usar algum medicamento neoplásico, lente neoplásico, para poder tentar reverter a doença, né? O plano vai ter ali o período deles ali interno para sanar essa situação. E uma vez que o plano dê esse retorno, você já inicia o tratamento. Se vier negativo, como eu já tinha dito antes, né, a gente tem a possibilidade de ingressar judicialmente para forçar o cumprimento da obrigação do fornecimento ao medicamento, né? Existe alguma lei que garante esse prazo? Tem. Salvo engano, é 12.732 de 2012. Daí a gente está falando desse prazo de 60 dias perante o SUS, né? Onde ela vai definir esse prazo dos 2 meses, 60 dias ali, para início do tratamento. E quando a gente fala de início de tratamento, não necessariamente é só a quimioterapia. Ela vai envolver a necessidade, talvez, de uma cirurgia, de uma radioterapia, de uma imunoterapia, de uma quimioterapia via oral, de uma quimioterapia intravenosa e assim por diante. Então, tem várias situações ali que vão estar englobadas nesse prazo de 60 dias, tá? Se o plano de saúde ou o SUS demorar mais do que isso, o recomendado é que se entre na justiça
Como que se procede daí, doutor? No caso do SUS, se exceder esses 60 dias ali, sim, é recomendável você entrar com esse prazo, aliás, com uma ação judicial para que se cumpra a obrigação legal, né, do Sistema Único de Saúde de fazer esse fornecimento do tratamento que for prescrito pelo médico ali. No caso dos planos de saúde, a resolução 259 da Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, eles definem que o plano tem até 21 dias para responder à solicitação dos pacientes. Isso é meio geral, não necessariamente só para paciente oncológico, né? Agora, se você tiver uma situação de urgência ou emergência, é 24 horas que eles têm para fornecer ali uma resposta, ainda que seja uma negativa ou efetivamente o tratamento, né, o atendimento ali para o paciente, né? Mas, no geral, 21 dias para dar resposta, né? E no SUS 60. E no SUS 60, até por conta da diferença do suporte universal que o SUS dá, né? Porque é um atendimento integral, universal para todas as pessoas que buscarem ele, independentemente, né, de estar pagando tributação, independentemente de você, da tua classe social, se você é de fora, vamos supor que vem uma pessoa da França para cá, quebra a perna, ela pode ser atendida pelo SUS sem pagar nada, porque justamente a tributação que o brasileiro paga em geral se reverte ao SUS, né, uma parcela, para que esses atendimentos ocorram de uma forma regular, né? Sempre que vem um advogado no Foca, eu faço essa mesma pergunta, porque eu acredito que seja muito importante para as pessoas frisarem e guardarem isso na memória e no dia a dia, quais são as documentações que são necessárias que o paciente oncológico guarde. A primeira delas, a mais essencial, do dia que você teve esse infeliz diagnóstico até o último dia de tratamento ali, são todos os laudos médicos, e o que eu recomendo particularmente faça uma pastinha daquelas sanfonadas ou daquelas, não sei, aqui é um plastiquinho que você coloca a folha dentro, assim, já datando também a data dos exames, do que se trata ali, para você organizar todos esses documentos de forma com que os laudos médicos depois fiquem fáceis de você utilizar. Se houver necessidade de ação judicial, seja contra o plano, seja contra o SUS, ou se você precisa de um auxílio-doença, se você precisa de uma aposentadoria por invalidez, eventualmente se você precisar, né, daí no caso, a pessoa que está com câncer, né, ficou completamente debilitada, precisa de terceiros. Aí você também precisa daquele aumento de 25% no valor da aposentadoria, que é um direito do paciente oncológico, que depende totalmente de terceiros para qualquer coisa no cotidiano, para comer, tomar banho, fazer as necessidades, qualquer coisa nesse sentido. Você precisa de todos esses laudos para que daí, né, o juiz, um perito, um médico do INSS possam conferir aquilo e, junto com aquela documentação, fazer um laudo próprio, público e oficial para poder conceder alguns desses direitos que normalmente as pessoas com câncer têm, né? E quais são os direitos do paciente oncológico no SUS? Quais são os direitos que o SUS resguarda, né? Vocês conseguem depois tirar esse barulho da moto ou que eu prefiro? Então. Basicamente, assim, o SUS ele fornece uma gama bastante alta de direitos, né? Desde o fornecimento de medicamentos quanto a realização de cirurgias, mas assim, alguns dos mais icônicos, mais interessantes que as pessoas não sabem, por exemplo, a mulher que teve câncer de mama e teve que fazer, né, aquela remoção da mama, ela tem direito da reconstrução mamária no SUS, porque não se trata meramente de uma questão estética, né? Ela se trata de uma questão de saúde. Então, esse é um dos direitos que o paciente tem. O tratamento universal, integral perante o SUS. Então, se você precisa de medicamento, se você precisa de atendimento de um psicólogo, de um psiquiatra, de um clínico geral, de um oncologista, o SUS tem que fornecer. Então, esses são os direitos do paciente. Assim, quando a gente fala do SUS, os direitos eles são muito vastos. A gente teria que procurar o que é que a pessoa não tem direito perante o SUS. É mais fácil. Porque, como eu disse, essa questão do atendimento integral e do atendimento universal para as pessoas, ela permite que a pessoa tenha um acesso muito grande a vários medicamentos. E até dando um exemplo, né, muito menor do que é uma situação de câncer,
você consegue, por exemplo, se você tem problema de pressão alta, você lá consegue pegar a losartana, atenolol, vários outros medicamentos para pressão. Se você está acometido de uma depressão profunda, você consegue lítio, você consegue sertralina. Se você está querendo parar de fumar, você consegue também fazer esses tratamentos. Exatamente, bupropiona, aqueles adesivos de nicotina, etc. Então, assim, pegando desse exemplo para frente, isso mostra que o SUS dá uma gama muito grande para atendimento para várias situações que não são tão graves, né? Tem o seu grau de gravidade bastante elevado, mas não são tanto quanto um câncer. A gente não tem uma cura específica ainda, né? E se o SUS fornece esse tipo de tratamento, ele também fornece esses outros para o tratamento oncológico. Então é bom a gente sempre analisar caso a caso da situação para ver até onde a gente tem direito ou não tem direito perante o SUS, né? E o que a pessoa deve fazer quando ela tem um tratamento ou medicamento negado? Vamos lá. Quando a gente está falando do plano de saúde, teve a negativa perante o plano de saúde, você vai, né, pegar essa negativa, os documentos, os laudos médicos que a gente já conversou, que são necessários para você, né, guardar isso para eventualmente utilizar mais para frente numa situação de ação judicial. Então você vai pegar todas essas questões de laudo médico que vão comprovar a tua doença e a negativa. Isso tudo já você leva para um sistema dentro do processo judicial ali, né? É a questão da tutela antecipada de urgência. Você vai ter que provar perigo de dano e probabilidade do direito. O perigo de dano se eu não tiver esse medicamento, essa cirurgia, esse tratamento, a minha vida corre risco. Eu posso morrer amanhã, né? Então você já tem o perigo de dano. E a probabilidade do direito né? Isso tratando do plano de saúde. A probabilidade do direito tenho um contrato com o plano de saúde no qual sou beneficiário e tenho a doença aqui comprovada através de laudo médico e a gravidade dela. O juiz viu a probabilidade do direito, viu o perigo de dano e ele vai acabar concedendo essa tutela antecipada de urgência para quê? Para o plano de saúde já fornecer de antemão, sem mesmo ser ouvido, fornecer um medicamento para tratamento, para depois passar pela fase de conhecimento certinho ali dentro do processo. Perante o SUS, a situação é parecida, mas assim, a gente tem uma diferença de abordagem, porque você não vai usar a lei do direito do consumidor, você não vai necessariamente usar esses aparatos que a gente está acostumado a usar. Perante os planos de saúde, a gente vai acabar usando algumas outras leis federais, questões que abordam efetivamente o SUS, na Justiça Federal, né? Então a gente vai pegar e vai fazer, ou pode ser até a Justiça Estadual nessa situação, Vara da Fazenda, etc. A gente pode se utilizar ali, justamente para obrigar que eles forneçam esse dito medicamento. Para tanto, você tem que puxar o RENAME. O RENAME é uma relação do SUS com todos os medicamentos que o SUS fornece para tratamento, seja, né, oncológico, pancreático, pulmonar, tem todos os medicamentos lá. Se estiver lá e foi negado, é uma negativa indevida, então você vai lá e faz a ação judicial. Nessa situação, daí você também vai ter essa liberação usando até o mesmo mecanismo da tutela antecipada de urgência, né? E consegue obter esse direito antes mesmo de uma sentença, né? Direitos sociais e financeiros. Tem muita gente que não sabe, né, quais são os seus direitos sociais e financeiros. Um paciente oncológico, ele tem direito ao INSS, né, a uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença? Tem. Assim, a questão da aposentadoria por invalidez, ela entra muito na questão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então a pessoa foi diagnosticada com câncer, né? O primeiro ponto dela é passar pelo auxílio-doença ali, se ela não estiver trabalhando, quer dizer, pode estar trabalhando também, mas vai ter ali, vou passar pelo auxílio-doença. Se a doença for se agravando, começar a ser incapacitante, a gente pode aposentar, né? A gente pode fazer essa solicitação perante o INSS para fazer a aposentadoria por invalidez. Uma vez que essa pessoa está aposentada, a gente, né, vai ter toda aquela questão do recebimento da aposentadoria e, como eu já tinha dito também, se essa pessoa se torna totalmente dependente de terceiros, a gente pode ainda pedir para o INSS
o valor de 25% sobre o valor da aposentadoria já recebida como um acréscimo, já que a pessoa vai ter cuidados ainda mais especiais para poder passar essa fase da doença, né? Então, nesse sentido, é muito importante você se resguardar e também, a partir do momento que a pessoa ficou completamente inválida, é bom que você tenha um laudo também. Já leva para um médico, pega um laudo, porque se você deixar passar, você vai ter um pouco mais de dificuldade de provar isso, mas vai dar para pedir os atrasados também. E isso daí também, você pede perante a Justiça Federal contra o INSS. É uma açãozinha que não demora muito, mas demora razoavelmente pouco, considerando os padrões da justiça atualmente, né? E todas essas situações você pode estar dirimindo dessa forma. Questão de PIS, PASEP, o FGTS, a pessoa, o paciente com câncer, né? Ele pode fazer o saque desses valores de forma antecipada, porque a justificativa é a utilização deles para o próprio tratamento, custear o tratamento, né, nesse sentido, assim. Então, de direitos financeiros, de grosso modo, são esses. Existem alguns outros, assim, mas os mais relevantes são esses, né? Do imposto de renda. Também, a questão do imposto de renda ela é mais delicada, porque o imposto de renda, ele só vai, a pessoa com câncer só vai ser isenta se ela está recebendo a sua aposentadoria, né? O valor não pode recair valor né, as questões do imposto de renda sobre o valor da aposentadoria. Agora, se a pessoa continua recebendo um salário normal e tem câncer, o leão ainda vai abocanhar uma parte ali para ele, Ela independente. não tem direito a essa como é um desconto, isenção, né, do imposto de renda. No salário em si, não, só na aposentadoria. Agora, mas ela pode sacar FGTS, PIS, PASEP. Pode, agora a gente pode pegar, assim, em vários estados, acho que a grande maioria, assim, agora de cabeça eu não vou lembrar porque são vários, mas a gente pode verificar em alguns, por exemplo, Paraná e Santa Catarina, tem incentivos fiscais, né, para as pessoas que estão portando a neoplasia, como redução ou isenção de IPVA. Você tem em alguns municípios a isenção de IPTU. Então é sempre bom você buscar a lei do estado que você mora, do município que você mora, porque assim, se a gente for pegar um exemplo daqui de Mafra para Rio Negro, em Mafra a gente sabe que o IPTU ele é isento para as pessoas que têm neoplasia. Agora já em Rio Negro eu não consigo te afirmar se sim ou se não. Então a gente teria que dar uma olhada na legislação de Rio Negro. Então, como são vários municípios... Só encerra dizendo que depende do município para ter a lei de isenção do IPTU, de impostos. Tá, dos 3. Então varia muito de município para município, né? Essa questão do incentivo fiscal para a pessoa que está portando neoplasia. Pessoal, chegou a hora do café. Nós temos um grande patrocinador para esse momento aqui do Foca na Causa, que é o MIG Supermercados. Tem sempre muitas ofertas e hoje a gente vai ter a hora do café com o MIG, hoje e sempre. Nós estávamos falando agora sobre as pessoas que estão com carteira assinada, que têm um emprego, ou são funcionários públicos, enfim. E se as pessoas são autônomas ou MEI, elas têm direitos também em relação ao SUS, por exemplo? Tem, mas é um pouco mais delicado do que normalmente é para uma pessoa que é CLT. Porque quando a gente está tratando de MEI ou a pessoa autônoma, ela tem que estar contribuindo com o INSS de forma autônoma. Então, no momento que ela vai lá fazer o pagamento do Simples Nacional, o Simples ele já vai estar contribuindo com
com o INSS para ter esses direitos. Mas, assim, normalmente a gente vê muito autônomo, não, eu atuo só no meu CPF, tá tudo certo, é assim que eu faço. Daí, isso até, não só para a questão de neoplasia, isso pode dar um problema no futuro quando você quiser se aposentar, porque daí quando você vê, você já não tem direito de se aposentar justamente porque você nunca contribuiu. E daí você vai lá, contribui por um ano, e daí, beleza, agora eu tenho direito, mas é um micro salário mínimo, né, que é o que deu para fazer ali naquele período de contribuição, quando, se você já tivesse feito esse planejamento há muito tempo atrás, já poderia estar melhor. Assim, é importante que a pessoa, enquanto autônoma, faça um CNPJ, abra um MEI, né? O mesmo que não faça, procure, né? E daí sugere-se procurar um contador, inclusive, para ver como fazer essa contribuição, justamente porque isso é um planejamento de hoje para frente. Não só necessariamente para o câncer, na eventualidade dele acontecer, mas para eventualidade não, né? Para certeza da velhice posteriormente, né? Que também pode estar atrelada a uma situação de câncer e a gente não sabe. Então você pode estar em mais idade, com câncer, nunca contribuiu, e daí agora você também daí não vai ter direito a ter esses valores ali de aposentadoria, de auxílio, né, da aposentadoria por invalidez, etc. Os valores vão ser muito menores do que poderiam ser se você tivesse contribuído por uma vida toda, né? Aqui tem alguns direitos que os pacientes oncológicos normalmente eles não conhecem, como prioridade em processos judiciais, transporte público em algumas cidades, reconstrução mamária pelo SUS, atendimento prioritário, medicamentos de alto custo, quimioterapia oral coberta por planos de saúde. Eu gostaria de comentar esse atendimento prioritário, porque nós passamos por isso muitas vezes, né? Está na lei que o atendimento prioritário para a pessoa que é o paciente oncológico. Mas nós mesmos fomos em muitos lugares e que a gente ficou para trás, né? Mesmo com o professor Bus ali com câncer, já debilitado, sem conseguir praticamente ficar sentado sozinho, né? Porque já não conseguia. Então, assim, a lei é essa, né? Existe a lei, tem atendimento prioritário, transporte público em alguns municípios, mas a lei não é respeitada, daí faz o quê? Nessas situações cabe fazer, eu acho importante a gente, enquanto sociedade, sempre usar os órgãos da sociedade civil, né, para se comunicar, fazer uma denúncia na ouvidoria do município, comunicar ao Ministério Público, que o Ministério Público sempre faz um serviço muito ostensivo, é muito interessante ver a forma que o Ministério Público trabalha, no geral, na fiscalização da legislação nessas situações. Então, eles mesmos fazem os ofícios deles para que se cumpra, né, esses deveres legais, né, sobretudo nessas questões de prioridade. Mas, óbvio, a gente também pode, a depender da situação, buscar um auxílio jurídico de advogado, né, a depender do que aconteceu, para você até mesmo entrar com uma ação judicial. Vamos supor que eu fui... Sim, vou dar um exemplo que pode acontecer, porque a gente vê muito caso no Instagram, muito caso, muito vídeo no TikTok também. Assim, a pessoa está com uma neoplasia maligna, o último desejo dela é ir no show de uma banda que ela gosta. Aí essa pessoa teve que ficar na fila esperando para entrar, para ir acessar a área de pessoas com deficiência, né? Aqui a gente tem um grave desrespeito, né, ao direito dessa questão do atendimento preferencial, a fila preferencial, né? Porque essa pessoa tem o direito, enquanto portador de neoplasia, a estar na frente das outras. E daí, nessa situação, você pode, obviamente, pedir uma indenização por dano moral, né, para a organizadora daquele evento, eventualmente. Você pode fazer uma denúncia para o Ministério Público para ver até onde foi desrespeitada a lei de forma criminal ou de forma civil, para ver o que o Ministério Público pode fazer e assim por diante, sabe? Só que o ideal que a gente queria que fosse a conscientização e o respeito efetivo da lei que já existe, né? Daí eu acredito muito que isso parte de um trabalho de base da sociedade, né? Então, como o podcast aqui faz, ir de pouquinho em pouquinho você minando uma pedra enorme para ir tirando o que tem de diamante dentro dela,
para que as pessoas possam ver o brilho ali que está caindo e ter essa consciência maior do que se tem hoje em dia, né? É muito difícil a gente conseguir conscientizar as pessoas quando elas não passam pelas mesmas situações que a gente. Então, eu penso que fazer um trabalho de base, como as ONGs aqui em Mafra fazem, como o podcast faz, é uma coisa de suma importância. Bom, aqui no Foca na Causa, né, você já acompanha desde o início, né, do nascimento desse projeto, a gente sabe que é importante, importantíssimo, mas a gente sempre está frisando também do cuidado com o cuidador, né? Porque é ele que vai dar todo o suporte também para a pessoa adoecida. E ele precisa estar bem, tanto emocionalmente, psicologicamente, quanto juridicamente, né? Então, existem alguns lugares que o doutor já falou, né, que procurar Ministério Público, ONGs, né, ou associações, enfim, que possam ajudá-lo nesse processo. E um advogado de sua confiança, que muitas famílias também têm, né? Às vezes um amigo advogado, uma pessoa da própria família que é advogado, né? Enfim, buscar esses recursos. Quando não tem, é Defensoria Pública. Defensoria Pública, a advocacia dativa, que você pode encontrar na OAB, a depender do município também, ou é na sede da OAB, ou no próprio fórum do município. Até para dar um exemplo dessa questão da advocacia dativa, cidades menores como a Lapa, Rio Negro, não contam com defensoria pública. Então, precisa da advocacia dativa. A advocacia dativa é assim, qualquer advogado que se inscreva pelo site da OAB começa a trabalhar para o Estado, né? No caso, a gente está pegando o exemplo do Paraná, começa a trabalhar para o Estado, a pessoa vai trabalhar e no final o Estado paga pelos serviços dessa pessoa enquanto prestador de serviço ali dativo, né? Mas você pode também conversar, né, eventualmente com o Ministério Público diretamente, como você bem disse, as ONGs, etc. Mas o principal mesmo é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é que faz esse serviço de uma forma muito magistral. Pessoal, compartilha, comenta, curte, ajude o Foca na Causa a chegar mais pessoas que precisam saber desse assunto. Então, quem ainda não clicou aí, não curtiu, curte agora, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que o Foca na Causa atinja o maior número de pessoas possível que estão precisando desse conteúdo nesse momento. O câncer, ele já traz desafios suficientes e ninguém deveria enfrentar também a falta de informação nesse sentido. Conhecer seus direitos é uma forma de garantir dignidade durante o tratamento. Eu agradeço muito ao Dr. José Renato Bus por esse momento, por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento aqui no Foca na Causa. Agradecer como mãe, como apoiador que você foi no momento em que eu mais precisei. Foi você que veio, que me amparou, tanto a mim quanto o teu pai, foi o cuidador de nós dois naquele momento. Então, eu já te agradeci muitas vezes, meu filho, mas quero te agradecer mais uma vez por você ter sido meu alicerce num momento tão difícil que foi ver a doença se alastrando, né, no nosso amado Bus, né? Então, eu quero te agradecer. E você quer falar alguma coisa? Eu acho que o câncer e os direitos relativos ao câncer é uma questão muito delicada, que exige uma atenção muito grande e planejamento a partir do diagnóstico. É difícil manter a calma, mas é necessário manter a calma. Você precisa sentar, respirar, procurar auxílio jurídico, procura auxílio contábil, procure auxílio psicológico. Tudo que a gente precisa nesse momento do câncer é de ajuda. Não é comentário de, meu Deus, mas ele era tão novo, meu Deus, ele era tão esperto. Não é esse tipo de coisa que a pessoa que está passando pela doença, né, e propriamente a pessoa que está doente e os familiares dessa pessoa que estão ali cuidando precisam ouvir. Né? O que a gente precisa é de apoio físico, de apoio mental, de compreensão, né? E
e de auxílio real, jurídico, né, nessas questões burocráticas, porque tudo isso vai vir posteriormente igual um tsunami. Isso vem. Se no eventual óbito que aconteça, né, na morte da pessoa que está com câncer, e as coisas não forem exatamente planejadas durante esse período, você se perde. E não dá para se perder no momento de fragilidade. Tem que estar tudo pronto para você não se perder, porque depois do óbito você já vai ter que passar por muita coisa difícil, que é o luto, que eu aprendi com uma amiga minha, a Júlia Coelho, que é o luto, ele nunca diminui. Ele é um buraco enorme que fica no nosso peito, mas ele é um buraco que floresce em volta e você ressignifica ele. Então, se eu posso dizer uma coisa, planeja quando tem o diagnóstico, se precavém, tem que ter essa noção de que a vida vai seguir, a doença pode progredir, assim como pode ter cura, e independentemente da situação, tem que estar pronto para enfrentar ela, de cabeça erguida. Não dá para deixar cair as armas nesse momento. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sou a Cláudia Buz e esse foi mais um episódio do Foca na Causa. Até a próxima!